serviço de farmácia hospitalar apresenta agora um módulo de reconciliação medicamentosa. Meu nome é Guilherme e eu sou farmacêutico clínico da equipe de farmácia do hospital. A reconciliação medicamentosa, realizada pelo farmacêutico, é uma ferramenta utilizada para garantir a continuidade do tratamento que o paciente vem fazendo ao longo dos dias em casa, para reduzir o risco de erros e danos durante a internação hospitalar e para promover a prestação de cuidado adequado para a otimização da farmacoterapia durante a internação do paciente. Na prática, não é apenas o farmacêutico o responsável pela reconciliação medicamentosa. Para que ocorra corretamente e cumpra o seu papel devido à reconciliação, é fundamental que tenha um contato entre a equipe multiprofissional, envolvendo também o paciente e o familiar. Para isso, nós utilizamos o POP número 003 de reconciliação medicamentosa, atualmente na versão 005. Para iniciar a reconciliação, primeiramente a gente tem que obter os dados para que tenha uma reconciliação adequada. Os papéis do médico e do enfermeiro durante a reconciliação medicamentosa, inicialmente é evidenciar o uso do medicamento pelo paciente, seja relatando na evolução, no prontuário eletrônico, no PEP, ou também no histórico de saúde, também no PEP. Já o farmacêutico, a partir da admissão farmacêutica e da análise da prescrição na gestão de prescrições, vai buscar de forma ativa esse uso do paciente do medicamento contínuo. Então, tanto na admissão de enfermaria quanto na admissão de pacientes críticos de UTI, existe um campo de reconciliação medicamentosa, na qual vai startar para o farmacêutico a busca pelo uso de medicamentos contínuos do paciente. A partir dessa busca inicial, nós vamos utilizar critérios de elegibilidade para priorizar a reconciliação medicamentosa. Esses critérios, eles são o paciente internado para o tratamento clínico, pacientes com idade superior a 60 anos, pacientes que possuem prescrição de medicamentos não padronizados, ou seja, que tenha checado aquele checkbox como do paciente, pacientes com relato de uso de medicamentos anticoagulantes e anticonvulsivantes, e também pacientes em uso concomitante de 4 ou mais medicamentos, que pela Organização Mundial de Saúde é dado como polifarmácia. A partir desses critérios estabelecidos e utilizados pelo farmacêutico, a gente vai partir para a parte de enfermaria. Na enfermaria, o paciente clínico, que seria o inicial que a gente vai fazer a reconciliação, é necessário que aguarde a primeira visita médica na ala de internação. Que a partir dessa primeira visita, nós vamos ter o relato médico em evolução do uso daqueles medicamentos. E também nós, farmacêuticos, saberemos como direcionar esse contato com o médico para fazer a reconciliação do paciente. A reconciliação, ela precisa ser realizada em até 36 horas da internação do paciente. E essa reconciliação, ela vai ser feita a partir de uma entrevista com o paciente, beira-leito ou com o próprio acompanhante. Na enfermaria, então, a entrevista ela serve para coletar os dados do medicamento. Então, a gente vai pegar nome do medicamento, concentração, forma farmacêutica, posologia, o horário da última dose administrada e também o local onde estão esses medicamentos, se o paciente trouxe ou se ele deixou em casa. Isso para a gente saber se o hospital tem o medicamento padronizado, caso seja necessário o uso, ou caso seja necessário utilizar o do próprio paciente. Nessa primeira entrevista, também nós contatamos com o paciente se ele tem algum relato de alergia medicamentosa. Se ele tiver, a gente também vai identificar o nome do medicamento, a apresentação que ele sentiu essa reação e o que ele sentiu, qual foi essa reação adversa ao medicamento. Também vamos realizar, após essa identificação, o contato com o médico assistente daquele paciente, para poder, assim, definir quais medicamentos são necessários manter o uso durante o internamento. Já na UTI, para os pacientes críticos, essa entrevista ela pode ser realizada direto com o paciente, caso ele tenha condições clínicas para isso, ou então nós vamos utilizar os dados já elencados em prontuário pelo médico assistente do paciente, complementando essas informações se necessários
com algum familiar que venha durante a visita. Também é bem importante na UTI confirmar se esses medicamentos de uso eles estão disponíveis e estão no posto de enfermagem. Se lá estiverem, a gente vai pegar os lotes do medicamento, a validade e a quantidade de medicamento. Para o paciente cirúrgico, nós temos um prazo até iniciar a reconciliação. Esse prazo ele é de 48 horas após a internação. Então, o paciente cirúrgico ele está internado, ele vai ficar mais de 48 horas internado, automaticamente ele se tornaria um paciente clínico. Então, a gente começa a contar daí 36 horas para realizar a reconciliação daquele paciente. Depois dos dados coletados, nós vamos registrar esse dado no nosso sistema. O registro ele tem que ser feito no histórico de saúde, também no prontuário eletrônico. Primeiramente, a gente vai preencher a aba de alergias e reações adversas, descrevendo assim qual foi o medicamento, qual foi a intensidade e qual foi a reação que o paciente sentiu. Esse campo ele pode ser preenchido não só pelo farmacêutico, mas também pela equipe de enfermagem e pelo médico assistente do paciente. Posteriormente, nós vamos para a aba de medicamentos em uso. Nessa aba, se houver uma frase confirma o uso de medicamentos, que é uma frase cadastrada pela equipe de enfermagem, nós vamos com o botão direito do mouse clicar e definir data término. Após isso, a gente está sinalizando que nós iniciamos a reconciliação daquele paciente. Nesse mesmo campo, nós vamos adicionar, então, os medicamentos que foram listados durante a entrevista, informando todos aqueles campos que nós tínhamos falado antes, quanto a dose, nome do medicamento, intervalo de uso. Isso nós vamos fazer para cada um dos medicamentos que o paciente fizer uso. Após esse processo de cadastrar cada um dos medicamentos, nós vamos para a aba de reconciliação. Essa aba ela vai abrir automaticamente a partir de 2 cliques em cada medicamento. Então nós vamos fazer esse processo para todos os medicamentos que nós cadastramos. Ao clicar 2 vezes, então, vai abrir a aba de reconciliação medicamentosa e nela a gente vai adicionar os dados daquele medicamento. Inicialmente, se o paciente não trouxe a medicação, a gente vai checar o campo não trouxe esse medicamento neste internamento. Preencher se o paciente vai utilizar ou não aquele medicamento e liberar. Passando para o próximo medicamento, caso ele tenha trazido para o internamento, nós vamos desmarcar esse campo e aí ele vai abrir outro campo para preencher os dados de lote, validade e quantidade de medicamento. Após esse processo também nós vamos indicar se o paciente fará uso daquele medicamento durante a internação e a partir disso liberar para estar realizada a reconciliação. Depois desse processo, todos os medicamentos eles vão estar sinalizados quanto ao uso ou não, e alguns desses medicamentos, como eu disse anteriormente, são de uso próprio do paciente, por não serem medicamentos padronizados na instituição. Para isso, nós temos que entregar para o paciente um termo de responsabilidade sobre aquele medicamento que ele está fazendo uso. Então, esse termo a gente encontra nos utilitários, relatórios, a partir do CAT 2179. Então, nós vamos imprimir esse termo, levar ele em 2 vias na ala, e nesse termo, o farmacêutico vai assinar, o enfermeiro vai conferir também vai assinar, e o paciente ou acompanhante, se responsabilizando por aquele medicamento que ele vai utilizar como do paciente. Por fim, partimos para a orientação do paciente, a orientação quanto ao como proceder durante esse internamento dele. Nós entramos em contato com o médico, a partir disso definimos quais os medicamentos são necessários que ele continue utilizando durante a internação e vamos orientar então o paciente e o acompanhante. Também vamos falar para a equipe de enfermagem, incluindo prescrição, para ficar tudo registrado e facilitar com que não haja nenhum tipo de informações divergentes que confunda o uso desse medicamento. Após isso, a gente vai registrar em prontuário toda essa orientação que demos ao paciente. Então, como nós vamos registrar essa orientação que nós demos ao paciente? No campo de avaliações, também no prontuário eletrônico, nós temos 3 campos para reconciliação medicamentosa. O paciente internado em enfermaria, nós vamos realizar a reconciliação medicamentosa 1 e 2. Preencher as informações necessárias quanto ao contato com o médico, os medicamentos, lote, validade, relatar
como foi esse contato, com quem nós falamos e tudo mais. E qual foi a conduta que tivemos. Se foi incluído em prescrição, se foi necessário o uso e também se não foi necessário utilizar alguns daqueles medicamentos. Se por um acaso houver alguma pendência durante a realização da reconciliação farmacêutica 1, nós vamos finalizar ela e posteriormente retornar fazendo a reconciliação medicamentosa farmacêutica 2, na qual finaliza todas as pendências que ficaram durante a reconciliação 1. Para os pacientes em UTI, temos uma reconciliação específica, na qual tem algumas outras informações que são só destinadas àquele tipo de paciente, o paciente crítico. Por fim, caso ainda seja necessário uma reorientação, temos um formulário de reorientação farmacêutica, quando é necessário reorientar tanto paciente, quanto equipe, quanto o próprio acompanhante. Outro ponto muito importante que a gente vai falar para finalizar essa parte da reconciliação é a questão de transferência entre setores. A transferência entre setores, ela também é muito importante durante esse processo da reconciliação. Quando o paciente está na UTI e vai para a enfermaria, ou ele está em uma ala de enfermaria e vai para outra ala de enfermaria, é necessário que seja realizada novamente a reconciliação. Então, no caso, a reconciliação medicamentosa farmacêutica 1 e a reconciliação medicamentosa farmacêutica 2. Esse processo é importante para que o paciente realmente continue utilizando os medicamentos da forma devida, para uma maior segurança da farmacoterapia. Os pacientes que estão em enfermaria e vão para a UTI, ou estão em uma UTI e são transferidas para outra, é necessário novamente realizar a reconciliação medicamentosa em UTI. Nesse processo, a gente precisa muito e conta com o auxílio da equipe de enfermagem para orientar tanto o acompanhante quanto o paciente a levar a medicação nesse trânsito de um lugar para o outro. E também orientar a própria equipe de enfermagem, entre equipes de enfermagem, para que assim a gente possa realmente dar esse start, iniciar novamente essa reconciliação e assim a gente ter uma farmacoterapia adequada do paciente. Esse foi o módulo de reconciliação medicamentosa. O serviço de farmácia fica à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir. Obrigado.